Pois muito bem, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer aqui a revisão da BIM 02, né? Vamos começar lá desde equação do segundo grau. Então, determine os valores dos coeficientes A, B e C nas equações seguintes, né? A gente tem que lembrar que a fórmula geral é AX ao quadrado mais BX mais C. E lembrar que o A é o que acompanha x ao quadrado, B é o que acompanha x e o C é o nosso termo independente, né? Ele é independente da variável x, tá bom? Beleza, então, aqui é muito simples, ó. Achou o x ao quadrado, então A é o que acompanha x ao quadrado. B é o que acompanha o x, no caso ali, B é menos 8. E C é o termo independente, é o 7, né? Aqui, ó, quando não tem, a gente sabe que é 1, né? Então, A é 1, B é menos 5, né? E o C é o nosso termo independente, 6. Aqui, quem é A? É o que acompanha x ao quadrado, é 3. B, o que acompanha x, que é menos 7. E o nosso termo independente não é 4, viu? É menos 4. A, aqui a gente tem o 1. B, a gente também tem ali, ó, não é 1 agora, ó, é menos 1, viu? E C, o nosso termo independente, menos 6. E a última aqui, A, menos 1, B, menos 4, C, 9. Então, essa primeira parte é a ideia de identificar os coeficientes numéricos, né? O A, B, C. Que sem saber fazer isso, se eu não souber, eu não vou conseguir resolver uma equação segundo grau, porque a gente sabe que a fórmula ela é B ao quadrado menos 4AC, né? Então eu preciso desses coeficientes, tá bom? Então aqui nessa questão aqui, a ideia agora é a gente escrever ela na sua fórmula geral, ó, onde ela esteja ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, se a gente pode observar, ela não está organizada, mas vamos organizar. Então, primeiro, 3x ao quadrado. Depois, mais 5. Observa que após a igualdade eu tenho um x, então eu jogo ele para cá. Se ele está somando, ele vem para cá subtraindo. E aqui ele está subtraindo, então ele vem somando, porque a nossa equação ela é igual a zero. Aí a gente reduz se possível. Esse não tem semelhante, repete. Ó, sinal diferente subtrai e conserva o sinal do maior. Então agora eu tenho ela na sua fórmula geral, que é o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Bom? E ali, na próxima, também está desorganizada, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é aquela distributiva, né? A multiplicação de um monômio por um polinômio, né? A gente aprendeu isso lá no estudo de polinômios. Então, não tem x ao quadrado, repete, mais 4x, e a gente vai desenvolver isso. 2 vezes x é 2x. 2 vezes menos 1 é menos 2, tá bom? Então, agora sim, a gente vai ter que jogar tudo para o primeiro membro, né? A gente vai ter que jogar tudo para o primeiro membro para poder igualar a zero. Então, x ao quadrado só tem esse, x, trago para cá menos 2x, mais 2 igual a zero. Então, semelhante aqui, ó, subtrai e conserva o sinal do maior, 2x mais 2. Então, aqui eu escrevo a minha equação na sua fórmula geral, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, ela é a equação completa. Né? Agora, nessa próxima atividade aqui, é para a gente classificar ela como completa ou incompleta, né? Que é muito simples. Completa é quando ela tiver os três coeficientes, A, B e C. A gente pode ter ela incompleta, do tipo C. Olha, não tem o C. Então, se não tem o C, é porque o C é zero, viu? E a gente pode ter ela incompleta do tipo B, onde o B é zero. E também a gente pode ter ela incompleta do tipo onde eu não tenho nenhum B e nenhum C. Quem não pode deixar de existir é o A. Né? Por isso que a primeira regra que a gente aprende é que para que uma equação ela seja de segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. Tá?
B pode ser zero? Pode. C pode ser zero? Pode. Quem não pode ser zero é o A, tá? Então, o que acontece? Se a gente for analisar aqui, ela é incompleta, né? Incompleta que tipo? Ela é incompleta do tipo B, porque o A é o que acompanha x ao quadrado. Esse sempre tem que existir. Esse aqui é o termo independente. Então, se a gente for analisar aqui, é o B que é igual a zero, né? A letra B, o que eu tenho? De novo, uma equação incompleta, né? Que no caso ela é incompleta, onde de novo ó, não tem o B, porque o A eu tenho, que é o que acompanha o x ao quadrado, termo independente. Então B é zero, né? Aqui o B é zero e aqui o B é zero. E aqui eu tenho o A e tenho o B, porque o A é o que acompanha x ao quadrado, o B é o que acompanha x, então ela também é incompleta. Incompleta qual tipo? C igual a zero. Letra D, ela já é completa, né? Completa por quê? Porque eu tenho o A, que acompanha x ao quadrado, eu tenho o B, que acompanha x, e eu tenho o termo independente, que é o C. Então, completa. Letra E também, eu classifico ela como completa, porque A é o que acompanha x ao quadrado, B é o que acompanha x e o C é o nosso termo independente. Bom, então essa primeira parte é para que a gente relembre o que vem ser uma equação, os seus coeficientes, quando ela é completa, quando ela é incompleta, né? Então, vamos aqui em frente. Agora é o contrário. Eu tenho os coeficientes, ele quer que eu reescreva essa equação. Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer simplesmente o seguinte. A fórmula geral a gente sabe que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, o que eu vou deixar? Eu vou deixar o parênteses onde eu vou botar o a. Ó. Vou deixar o parênteses para onde eu vou botar o b. Vou deixar o parênteses aonde eu boto o c, seguindo os sinais da fórmula geral, tá bom? Então, agora eu vou aqui, eu boto o a, que é 1, o b, que é 6, e o c, que é 9. Agora a gente desenvolve isso. X ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. 6 vezes x, 6x. E aqui, mais 9. Então, está aí a nossa equação, né? Na sua fórmula geral. Aqui é a mesma coisa, ó. O A, deixa o espaçozinho ali, ó, mais. O B, deixa o espaço dele, no parênteses, mais. E o C também. Agora, vamos lá. Quem é o A? 4. Quem é o B? Ó, o B já tem um menos 6, né? Que a gente precisa fazer esse jogo de sinal. E o C é 2. Então, nós temos 4x ao quadrado, ó. Jogo de sinal, menos 6x mais 2 igual a 0. Vamos agora para a letra C. Mesmo esquema. Deixa ali o parênteses para o A, para o B e para o C. Vamos lá. Ó, A, 4. Ó, quem é nosso B? 0. E o nosso C, menos 25. Então, vai ficar como? 4x ao quadrado. Ó, 0. Então, o B não vai existir, né? Porque ela é uma equação incompleta. E aqui, jogo de sinal, menos 25 igual a 0. Então, está aqui a nossa equação da letra C ali, né? Se o B é 0, é porque ela é incompleta, exatamente porque o B é 0. Olha, observe que agora aqui quem é 0 é o C, mas vamos jogar lá. Ó, o A ali, o B é o que acompanha x e o C é o termo independente, né? Vamos lá, quem é A? Menos 21. Quem é B? 7. Ó, quem é nosso C? 0. Então, ó, o C não vai existir. Então, vai ficar como? Menos 21x ao quadrado mais 7x. Como o C não existe, então ela é incompleta do tipo C. Tá bom? Então, vindo aqui para frente, agora a gente vai começar a resolver as equações, né? Provavelmente as incompletas. Detalhe, ele quer que a resolução desse conjunto universo dos números que eu encontrar só vai servir para a gente números naturais. É isso que representa aquilo ali, né? Então, resolva as equações. Então, a gente tem aqui, primeiro, um quadrado da diferença. Né? Então, a gente tem que lembrar lá dos produtos notáveis como é que se resolve o quadrado da diferença, né? O quadrado do primeiro, então, 2x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. Como é da diferença, menos. Lembra que para achar o termo do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12x, né? E por último, mais o quadrado do segundo, 9.
Pronto. Então aqui, ó, mais 12x, que é igual a 9. Vamos organizar. X ao quadrado só tem o esse. Ó, esse com esse vai embora, porque é um positivo e um negativo. Eles são simétricos, né? Então aqui eu tenho mais 9. Quem é que eu trago para cá? Menos 9 igual a zero, porque a equação, vocês sabem que a sua fórmula geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então aqui também, ó, cancela. Então, ó o que sobrou para a gente. Então, ela é uma equação incompleta do tipo onde eu não tenho nenhum b e nenhum c, ó. B é zero, C é zero. Aqui não precisa calcular. A resolução disso aqui é simplesmente zero. Vamos entender por quê. Nem precisa resolver quando o seu B e o seu C é igual a zero. Porque bora lá. A ideia é isolar a variável. Fica x ao quadrado, que é igual a zero. Está multiplicando, vem dividindo. Logo, x ao quadrado é igual a zero dividido, aqui vai dar zero, né? Não existe mais ou menos para zero. Então é só raiz de zero. Que é a raiz de zero, zero. Então, nesse caso, senhores, precisa nem desenvolver quando o BC é igual a zero. O resultado sempre vai ser zero. Beleza. A letra B nós temos o que aqui? Uma distributiva, né? X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 2, 2x, que é igual a 4x. A gente precisa igualar essa equação a zero. Então, fica x ao quadrado mais 2x. O 4 está aqui positivo, então ele vem negativo, igual a zero. Então, eu tenho x ao quadrado, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o que foi que nós aprendemos? Que essa aqui é uma equação do tipo C. A gente só pode resolver ela por fator comum em evidência. E o nosso fator comum aqui é exatamente o x, né? Sempre o x ao quadrado dividido pelo x vai sobrar x. E esse x aqui vai embora, porque x dividido por x dá 1. Sobra quem? 2. Lembrando que o x1 é sempre o que está fora do parênteses. É só igualar a zero. E o x2 é o que sobrou dentro do parênteses. Igual a zero. E agora vira uma equaçãozinha do primeiro grau, onde eu tenho... Quem é a solução disso aqui? Eu nem botei, né? A solução nos naturais, o zero é natural, né? Aqui nos naturais, o zero é natural, como o 2 também é natural, né? Então, eu tenho 0 e 2 como raízes dessa equação. Agora, o que ele quer aqui? Ele quer que a gente calcule o valor de D. Na equação, aí ele escreveu que a equação que ela tenha duas raízes iguais. Então, aqui a gente tem que lembrar sobre o discriminante. O discriminante, a gente tem alguns casos. Vamos lá. Quando ele é maior que zero, aí a gente discrimina. Diz que o x1 é diferente de x2, ou tem livro que diz que o quê? Duas raízes diferentes, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. O x1 é diferente de x2 é porque as duas raízes são diferentes. Segundo caso, quando o delta é igual a zero. Quando o delta for igual a zero, senhores, o que nós temos? Duas raízes iguais. Ou a gente diz uma única raiz, porque se elas são iguais é uma única raiz, não é isso? E quando eu tenho delta menor que zero, a gente diz o quê? Que não existe raízes no reais, né? Não existe raiz. Não existem raízes, né? Então, esses são os casos do discriminante, né? É com essa informação que a gente consegue resolver esse tipo de questão. Porque, vai lá, ó, calcule o valor de D, aí ele deu a equação ali. Observe que o nosso B não existe, ele é uma variável, né? Aí ele diz o seguinte, ó, para que tenha duas raízes iguais. Então, eu vou usar esse caso. Ó. Quando é que eu tenho duas raízes iguais? Quando o delta é igual a zero. Aí você tem que entender o que é delta. B ao quadrado menos 4AC, só substituir, ó, igual a zero. Continuando, agora eu preciso identificar ali na minha raiz os coeficientes. Vamos lá. Aqui nossa raiz, ou nossa equação, perdão. Ó, quem é A? A é 1. Quem é B? B, ó, quem é B? Menos D. E quem é C? 9. Tá bom? Porque a gente sabe que o B é o que acompanha o X, ó. E quem é que está acompanhando o X aqui? Menos D, é por isso, tá bom? Então aqui, ó, eu vou botar quem? No lugar do B, menos D ao quadrado, menos 4, quem é A? 1, e C é 9, igual a 0. E aqui a gente desenvolve para virar uma equação, né?
Ó, toda potência de base negativa expoente par, o resultado fica positivo, a d ao quadrado. 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Então, d ao quadrado é igual a 36, né? Porque aqui está negativo e positivo. Lembra como é que a gente tira a potência? Como é do segundo grau, mais ou menos 36. Então, nosso d ali pode ser o quê? Mais ou menos 6. Beleza? Esse aí é o valor do d. Mas eu usei o quê? A ideia do discriminante para poder resolver essa questão, tá bom? Vamos para frente. Vamos determinar o conjunto de solução de cada uma das seguintes equações. Observe que todas elas são incompletas. Então, aqui a gente vai lembrar como é que se resolve as equações incompletas. A primeira que nós temos, ela é incompleta do tipo C. Só se resolve por fator comum em evidência. Quem é o fator comum aqui? X. X ao quadrado dividido por x, sempre vai sobrar x quando a gente for fazer isso. Menos 6x dividido por x, ó, esse x sobra 6. Vimos agora há pouco que sempre o x1 é o que está fora do parênteses, ó, é só igualar a zero, já foi, o x1. Sempre vai acontecer isso. E o x2 é o que está dentro do parênteses, é quem? X menos 6 igual a zero. Logo, x é igual a 6. Então, aqui está o nosso conjunto solução, né? Dentro dos reais, que é a solução dessa equação, 0 e 6. Vamos para a próxima. A próxima é o seguinte. Também é incompleta, só que agora ela é do tipo B. Eu não tenho B. Tá vendo que eu não tenho o termo que acompanha x, eu tenho o A e tenho o C, o termo independente. Como é que se resolve isso? Eu expliquei várias vezes. Olha só, pega esse aqui e joga para o outro lado, se ele está negativo e positivo. E aqui, simplesmente, como é que a gente tira a potência? Mais ou menos, a potência é o inverso, é a raiz. Então, aqui nós vamos ter o quê? X é igual a mais ou menos 6. Então, quem é a solução aqui? Menos 6 e mais 6, ou simplesmente C, né? E aqui, ó, de novo, incompleta do tipo B. Mesmo esquema. X ao quadrado, quem é que eu jogo para o outro lado? 1. Fica como? Como é que a gente tira a potência? Em forma de raiz. Como ele é um número, né, natural, então é mais ou menos, porque vai ter dois valores pelo fato dela ser do segundo grau, viu? Então, 1. Então, nós vamos ter o quê? Mais ou menos, que é a raiz de 1. Então, o que é a solução disso aqui? Menos 1 e 1. Não precisa botar o sinal de mais, porque a gente sabe que todo número positivo, ele é natural, né? Então, o que eu tenho aqui? De novo, uma equação incompleta, só que agora ela é do tipo C. De novo, e que nem a primeira, fator comum em evidência. Quem é comum ali? O x. Evidencia x ao quadrado dividido por x sempre vai ser x. E o x dividido pelo x dá 1. Só que aqui eu não posso dizer que eu vou cancelar, porque aqui eu preciso do 1 para que a gente tenha essa soma, né? Aí você poderia dizer assim, ó. Ah, professor, e por que que lá na letra A, quando eu dividi 6x por x, sobrou 6? Porque mesmo que x dividido por x desse 1, esse aqui está multiplicando, 1 ali é neutro. E eu não preciso dele, por quê? Porque a gente tem o coeficiente acompanhando o x. Nesse caso aqui não, ó. Tá bom? Então, cuidado com isso aí. Igual a 0. Então, o x1 é só pegar e igualar, como eu falei, né, anteriormente. E o x2 a gente pegar o que está dentro do parênteses, igual a 0, fica x é igual a menos 1. Então, quem é a solução aqui? Menos 1 e 0, porque sempre a gente tem que ter noção que a gente tem que colocar ele em ordem crescente, viu? Porque quando a gente for estudar função, a gente tem que ter essa noção aí, tá bom? De novo, nós temos aqui uma equação incompleta, do tipo C, fator comum em evidência. Observe que o único fator comum que existe aqui é o x. Então, ó, x em evidência, quando eu dividir 7x ao quadrado por x, sobra 7x. E esse aqui, sim, eu digo que ele vai embora, ó, porque vai dar 1, 2 vezes 1, 2, né? Então, o primeiro x, nós temos quem aqui? Que é 0, né? O primeiro x sempre é 0, porque a gente pega igual a 0. O segundo é o que está dentro do parênteses, também igual a 0, que nós vamos ter o quê? 7x, jogo 2 para lá,
vou ter x é igual a 2 sobre 7. Logo, x, eu poderia escrever assim, eu poderia dividir, né? Mas não é o caso. Então, a solução aqui seria quem? 0 e 2 sobre 7. Então, a gente, de fato, resolveu essa aqui. Agora, essa aqui eu tenho um problema, por quê? Porque ela é incompleta do tipo B, só que o meu C é positivo, né? Quando acontece isso, a gente vai ter um caso onde x ao quadrado, ó, como ele está positivo, ele vem para cá negativo. A gente sabe que para mim tirar isso aqui é a potência. Aí, ó, mais ou menos, só que a gente aprendeu a vida toda, lá no início do ano, que não existe raízes quadrada de números negativo. Então aqui a gente simplesmente vai dizer que não existe raiz, né? Desculpa, senhores. É a gripe aí. Então, vamos lá. Para mais resolução de equação de segundo grau, né? Ó, sempre quando a gente começa a estudar a equação, os livros didáticos, eles começam a botar a geometria dentro do conteúdo de equação, que é para a gente entender o conceito, né? Vamos lá. Com base no retângulo a seguir, encontre o valor da incógnita x. Lembrando que a solução que satisfaz, ele tem que estar no conjuntos naturais. O que ele está dizendo aqui? Porque não existe medida, quando a gente está falando em lado, base, altura, negativo. Não existe isso, tá? Então isso é uma restrição. Lá em função a gente aprende isso. Que o domínio, que é o valor de x, ele, nesse caso da geometria, ele só pode ser número natural, né? E também não pode ser zero. Então, vamos embora lá. O que acontece aqui? Lembrando que a solução tem que satisfazer isso. Então, se a gente for analisar, aqui dentro ele está me dando a área, o valor da área, né? Só que como ele é um retângulo, a gente sabe que a área de um retângulo é base vezes altura. Vamos lá, a área eu tenho, que é 270. A base eu também tenho, que é x. E a altura, x mais 3. Então, a gente vai desenvolvendo isso aqui, ó. Distributiva, x ao quadrado, né? E ali eu tenho mais 3x. Vamos organizar isso. Um conceito de igualdade. Se A é igual a B, B é igual a A. Por que eu estou falando isso? Porque em vez de eu ficar mudando todos os termos e mudando o sinal, a gente pode fazer essa igualdade, ó. Tá? É a mesma coisa, é o mesmo conceito desse aqui, ó, de A igual a B, B igual a A. Agora, como ela é uma equação do segundo grau, eu preciso jogar aqui para cá, o 270 igual a zero. Lembra? Porque como é a fórmula geral da equação, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Por isso, tá bom? Então aqui eu tenho o A é 1, né? Ó. O B é 3, aqui o B acompanhando o X, e o C é menos 270. O que acontece agora? Vamos jogar no delta. B ao quadrado, que é 3 ao quadrado, menos 4AC, que é 270. Então, o nosso delta aqui fica 9, né? Perdão, aqui é menos 270, né? 4 vezes 1, 4. Vezes 270, ó, sinais positivo, 4 vezes nada, nada, 4 vezes 7, 28 vai 2, 4 vezes 2, 8, com 10, 8 com 2, 10. Então, o nosso delta aqui, ele é 1089. Eu poderia discriminar logo ele, ó, delta é maior que zero, então eu vou ter duas raízes diferentes, né? Eu não estou fazendo por soma e produto porque vai ficar muito complexo e a ideia aqui é a gente saber de fato desenvolver a fórmula de Bhaskara, tá bom? Mas a gente poderia. Então vamos lá. A outra fórmula agora, x é igual a menos da fórmula, né? Lembra que a fórmula do x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Pois é, o menos é da fórmula. Quem é b? B mais ou menos. Quem é o delta? Que a gente achou 1089 aqui, ó, nosso delta, substitui lá, sobre 2 que multiplica o A, que é 1, então eu vou ter menos 3, mais ou menos, que é a raiz de 1089? Tá bom? Então, ó, o que acontece aqui? Para não perder tempo, eu vou fazer aqui na calculadora, só para agilizar o vídeo e não ficar muito longo, viu? Então, o que acontece?
eu preciso da raiz de 1089. Vamos lá. 1089, quem é a raiz? 33. Então, aqui, ó, 1089, a raiz é 33. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, x1 menos 3 mais 33 sobre 2. Então, aqui nós vamos ter, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, nós vamos ter 15. Vocês vão observar que o x2 não satisfaz. Sabe por quê? Porque a gente vai subtrair. Ó, sinais iguais soma e conserva o mesmo sinal. Olha, vai dar menos 18. E isso aqui não satisfazem a nossa situação aqui, porque nós estamos falando em medida, tá bom? Então, o x aqui não pode ser nem negativo, nem zero, tá bom? Então, eu descobri que esse x aqui, ele vale 15. E que esse lado aqui vale 15 mais 3. Então, ele vale quanto? 18. Então, pela lógica, quando eu pegar a área base vezes a altura, quem é a base? 15. Quem é a altura? 18. Quando a gente multiplicar isso, senhores, tem que dar quanto? 270. Vamos ver se é verdade. 15 vezes 18. Viu? Então, eu só estou provando, mas não precisa, tá bom? Eu não poderia... Você já sabe que eu não posso usar o negativo como resultado disso. Então, a solução para essa situação só serve apenas o número 15, tá bom? Até porque ele falou, ó, que o universo tem que ser natural. Beleza. Outra figura aí também, baseada em área, né? A área de um retângulo abaixo, ó, ele está dizendo que a área dele, está me dando ar, é 399. As medidas desse retângulo estão indicadas na figura. Determine essas medidas, ó. Então tá fácil, vamos lá. O que é a área que a gente viu ali? Base vezes altura. A gente poderia fazer logo assim, ó. Base vezes altura é igual a área, é a mesma coisa. Por quê? Porque eu já vou jogar as variáveis para antes da igualdade, ó. Base é x mais 1, aqui, ó. Vezes a altura, x menos 1. E ali nós temos 399. Senhores, analisem o que é isso aqui. Um produto notável. É o produto da soma pela diferença. É simplesmente o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha só. E agora, x ao quadrado é igual a 399 mais 1. Né? Ela é uma... Aliás, eu vou escrever ela nessa fórmula geral para vocês entenderem que ela é uma equação incompleta. Olha aí, ó. Menos 1, quem é que eu trago para cá? Menos 399 igual a zero, porque a equação ela tem que ser igual a zero. Depois a gente resolve, né? Ó, soma e conserva o mesmo sinal. Observe que ela é uma equação incompleta do tipo B. Então, a gente sempre resolve ela tirando a raiz do C. Olha aí, ó. Isola, né? Que é o inverso da potência, raiz. Como ela é quadrada, é mais ou menos, dois valores para o x, viu? É por isso que a gente bota mais ou menos. Então, ali nós temos mais ou menos 20. Né? Para quem não sabe, a raiz de 400, concorda comigo que é 4 vezes 100? A raiz de 4 é 2, a raiz de 100 é 10. 2 vezes 10 é. Só que também, como é geometria, não interessa o negativo. Então, a solução aqui para a gente é apenas 20. Pronto. Como ele quer descobrir a medida aqui, o valor da medida, eu vou pegar 20 mais 1. Então, aqui eu tenho 21. E ali eu tenho 20 menos 1. Então, ali eu tenho quanto? 19. Se eu multiplicar 21 vezes 19, a gente tem que achar quanto? 399. Vamos lá. 21 vezes 19, nós vamos ter 399, tá bom? Só estou provando para vocês. O que acontece aqui? Pedir para me determinar o valor de que nessa equação, né? Que a incógnita dessa equação é x. Quando ele fala que é na incógnita x, é porque aqui, ó, é x ao quadrado, aqui é x. A incógnita é x, tá bom? Esse aqui é apenas uma variável. Na verdade, faz parte do coeficiente, né? De modo, olha só de novo, de modo que suas raízes sejam iguais, senhores. Então, eu tenho que entender de novo quando é que minha raiz é igual, quando o delta é igual a zero. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC igual a zero. Aí eu vou lá. Quem é A? Nosso A é 1. Quem é B? Nosso B é menos 6. Quem é C?
C é tudo que sobra, porque o A eu já tenho, o B eu já tenho, então o que sobrou ali é o nosso C, tá bom? Então vamos lá, ó, B ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4, que é A, é 1, e que é nosso C, que menos 5, igual a zero. Então vamos desenvolver isso aqui, virar uma equaçãozinha, né? Base negativa expoente par fica positivo, menos 4 vezes 1 é menos 4, depois eu vou fazer assim para a gente entender o passo a passo, tá? Eu poderia já multiplicar direto. 36, pelo amor de Deus, não subtrai o 36 menos 4, porque esse 4 aqui, ele não é o número que está subtraindo o 36, ele é o número que está multiplicando aquele polinômio ali, ó. Então fica menos 4q, sinais iguais positivo, 4 vezes 5, 20, que é igual a zero. Então o que, que nós temos aqui? Vamos organizar isso. Menos 4q, vamos jogar tudo lá para o outro lado. Quem é que eu jogo aqui? Eu poderia somar logo aqui também, ó. 36 com 20, 56. Aí ia ficar aqui positivo. E jogava para o outro lado negativo. Então vem menos 56. Como não pode ser negativo a variável, a gente aprendeu lá no 7º ano isso, né? 4q é igual a 56. Logo, q é 56 dividido por 4. Logo, q é 14, né? Se a gente pegar 56 e dividir por 4, dá 14. Olha aí, ó. 56 dividido por 4 é igual a 14. Pronto. Então, acabamos de descobrir o valor de Q. Então, eu poderia escrever ela na sua forma geral, se eu quisesse, ó. X ao quadrado menos 6x mais... Quem foi o Q? 14 menos 5 igual a zero. Então, x ao quadrado menos 6x, ó, subtrai e conserva o sinal do maior. E aqui eu já saberia quem é a raiz dessa equação, pela soma e produto. Ó, produto, soma. Ó, dois números multiplicados que dá 9. 3 vezes 3. E esse mesmo número somando dá 6. Tá? Não precisa não, só estou demonstrando. Ele só queria o Q e está tudo certo. 14. O que acontece aqui? Determine o valor de K. De novo, senhores, quando é esse tipo de questão, você tem que ficar atento. Duas raízes iguais, duas raízes diferentes, aqui é sobre o discriminante, né? Então vamos lá, o que acontece aqui? Aí ele vai lá, dá a equação, observe que o K de novo está no lugar do C, então se eu for analisar, A é 9, B também é 9, e o nosso C é exatamente o K, né? Aí ele diz aqui, ó, para que não tenha raízes, aí a gente tem que saber quando é que eu não tenho raízes. Quando o meu delta é zero. É por isso que o nome disso é discriminante. Aí quem é delta? B ao quadrado menos 4ac menor que zero. Então vamos lá. B, 9 ao quadrado menos 4a. E o nosso C ali, que é o procurado, é o K, ó, menor que zero. Né? Aqui a gente vai ter 81 menos 4 vezes 6 vezes 9, 36 vezes K. 36K menor que zero. Então, isolando aqui, nós vamos ter 36K menor que, ó, o 81 vem para cá, negativo, porque ele está positivo, né? Vamos lá, aí não pode, né, ser negativo aqui a variável, multiplica por menos 1, só que aqui não é uma igualdade, aqui é uma desigualdade. Quando a gente multiplica por menos 1, o menos 1 de fato ele inverte tudo, tanto o sinal como a própria desigualdade. Então, o que é menos fica mais, o que é menor que fica maior que, e aqui também inverte, né? Pronto. Resolvido esse problema, vamos lá. Isolo o K. K é quem? 81 sobre 36. Ah, dá para simplificar, né? Então, quem é K? K é maior que 81 por 9 é 9, 36 por 9 é 4. Então, o nosso K aqui ele é maior que 9 sobre 4, tá bom? Agora, vamos lá para a próxima questão. Só ligar aqui o ar rapidinho. Vamos lá, senhores. O que acontece?
O quadrado de um número natural, olha, o quadrado. Então, ele está dizendo que o quadrado de um número natural, eu não sei que número é esse, eu vou dizer que é x. Então, tá aqui, ó, o quadrado de um número natural é igual ao seu dobro. Dobro de quem? Ele está falando daquele número natural. O que é o dobro? 2 vezes. Que número? Continua sendo falando do x, né? Adicionado a 24. Determine esse número. Pronto, isso aqui é uma equaçãozinha simples, né? Vamos lá. Ficaria como? X ao quadrado. Ó, aqui é 2x. A gente tem que trazer para cá, fica menos 2x, ó, mais 24 vem menos 24. Então, se eu for analisar, isso aqui é uma equação do segundo grau, um problema, né? Então, vamos lá. A, 1, B, menos 2, C, menos 24. Então, vamos lá para o nosso delta. Né? Quem é delta? B ao quadrado, menos 4AC. Vamos substituir. Quem é o B? Menos 2 ao quadrado, menos 4A. O C, que é 24. Então, delta é 4. Ó, vai ficar positivo, né? Porque negativo com negativo, né? Sinais iguais positivo. 4 vezes 1, 4. Vezes 24, né? 4 vezes 4 é 16. Aí 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. Então, o nosso delta aqui é igual a 100. Vamos lá. Vamos para a fórmula do x. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Né? Então, menos. Quem é o b? Menos 2. Ó, esse menos é da fórmula. Porém, meu b também é negativo. Mais ou menos, quem é nosso delta? 100 sobre 2. Quem é a? 1, né? Então, a gente tem o que aqui? Ó? Positivo. Mais ou menos, quem é a raiz de 100? 10 sobre 2. Então, o x1 a gente vai somar, né, que vai ficar 12 por 2, 6 ao x1. E o x2, em vez de somar, a gente vai subtrair. Subtrai e conserva o sinal do maior. Aí você pode me dizer assim, professor, e por que nesse caso aí eu posso usar os dois valores? Eu posso usar os dois valores por quê? Porque aqui não existe uma restrição, né? Ele não diz que é apenas números naturais, ele não diz que é geometria. Então, de fato, eu posso usar esses dois valores para representar essa situação, né? E se eu substituir ali, senhores, eu consigo ver que isso é verdade, ó. Vamos pegar o primeiro valor que foi 6. Vamos substituir ali dentro da sentença. Ó. Se eu botar aqui um 6. 6 ao quadrado é 36, que é igual 2. Quem é que eu boto ali? 6. Quanto é 2 vezes 6? 12. 12 mais 24, a gente vai continuar com a igualdade. É por isso que esse 6 ele é uma das raízes da equação. Agora eu vou botar o menos 4, ver se isso satisfaz. Ó, menos 4. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Né? Que a gente sabe que base negativa expoente par, o resultado é positivo. Continuando ali a igualdade. 2 vezes quem é? Aqui que nós estamos botando, ó, menos 4. 2 vezes menos 4 é menos 8, mais 24. Então, 16 é igual, subtrai e conserva o sinal do maior. O sinal do maior é positivo, 24 tira 8, 16. Eu só estou provando, não precisa, eu só estou demonstrando para vocês por que eu posso usar esses dois valores. Porque vai continuar a igualdade inicial do que ele falou no problema. Vamos lá. Determine o valor de P de novo, ó, aquela história de P. Aí ele deu a equação, ela está aqui escrita completa, porque ali não deu para escrever. É isso aqui. Para que ela tenha raízes reais diferentes. De novo, discriminante. Quando é que eu tenho raízes reais diferentes? Quando o delta é maior que zero. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC maior que zero. Eu só substituir o delta pela sua fórmula, né? Agora ali eu preciso quem? Do ABC. É o que eu preciso colher aqui, senhores, ó, como informação. Quem é A aqui? A é 4. Quem é B? Menos 4. E quem é C é tudo que sobrou aqui, ó. Quem é C? 2P menos 1. Então nós vamos jogar aqui na fórmula. Vamos lá. Quem é o B? Menos 4 ao quadrado. Menos 4A. Quem é A? 4 também. E quem é o C? 2P menos 1. Ó, não é igual, é maior. De onde foi que eu tirei isso?
que ela tenha raízes diferentes. Então, delta é maior que zero. É por isso que tem aquilo ali. Vamos lá. Base negativa expoente para positivo. Aqui, menos 4 vezes 4 dá menos 16. Pelo amor de Deus, não cancela, porque esse menos 16, ele está multiplicando isso aqui, ó. Não tem como eu cancelar, tá bom? Porque a gente sabe que aqui é como se fosse aquele princípio de expressão numérica. Primeiro eu não faço a subtração, primeiro eu faço a multiplicação, tá bom? É por isso. Então, 16, ó, menos 32p, sinais iguais positivo, 16 vezes 1, 16, maior que zero. Vamos continuar aqui. Ó, 16 com 16 vai dar 32, né? Então, eu tenho menos 32p mais 32 maior que zero, que eu já somei esses dois, ó, sinais iguais e eles são semelhantes. Então, fica menos 32p maior que menos 32, porque ele está aqui positivo, eu joguei ele para cá negativo. Não pode, multiplica por menos 1. Cuidado com menos 1 quando a gente tem desigualdade, porque ele inverte tudo. O que é menos fica mais, o que é maior que fica menor que, e assim por diante, né? Então, agora, isolo P. É menor que 32. Se aqui está multiplicando, vem dividindo. Então, o nosso P aqui é o que vale P menor que menos 1. Tá aí, senhores, o valor de P. Tá bom? Ok, agora a gente vai entrar naquela ideia de soma e produto, né? Que a gente estudou, a soma e o produto das raízes. Que a soma, senhores, a gente tem 3 maneiras de escrever, né? O S, que significa soma, pode somar de fato as duas raízes, como a gente pode escrever aquela nossa fórmula menos B sobre A, que a gente aprendeu a desenvolver isso. Eu não vou falar aqui porque a gente vai perder muito tempo e o vídeo vai ficar muito longo. Produto. Eu posso escrever multiplicando x1 vezes x2, que de fato o produto é a multiplicação das raízes, e a nossa fórmula C sobre A. É disso que eu preciso. Agora eu tenho que ler, interpretar ali o contexto. Vamos lá, ó. Ele já começou dizendo o produto, então eu sei que eu vou usar essa parte aqui. Tá bom? O produto das raízes de uma equação, ele deu ali a equação, certo? Ele diz que é igual. O que é igual? O produto. Então ele está me dando o valor de P. Quem é nosso P? 3 quartos. É isso. Ele diz que o produto daquela equação é, nessas condições, qual é o valor de M? Então, o que eu tenho que entender? Que eu vou usar a fórmula do produto. Vamos lá. Produto. Só que você vai analisar. Será que eu vou ter que multiplicar as raízes ou eu vou ter que usar essa outra fórmula? Aí você vê, ele me deu raiz? Não. Então, em vez de usar x1 vezes x2, eu vou usar C sobre A. Porque o C e o A eu tenho ali, ó. Ó, quem é meu A? 2. Quem é meu B? 5. E quem é meu C? É tudo o que sobrou ali, ó. Né? Então vai ficar como aí? Eita, professor, cadê o P? Ó aqui o nosso P. 3 sobre 4. Quem é o C? O nosso C. Quem é nosso C ali? 2m menos 3 sobre quem foi nosso A? 2. Agora aqui vira o quê? A famosa proporção, né? O cruz credo. Vamos lá, ó. 4, que multiplica 2m menos 3, que é igual a 3 vezes 2, que dá 6. Fica como aqui? 8m menos 12, que é igual a 6. Olha só. Virou uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Onde 6 mais 12, 8m é igual a 18. Logo, m é igual a 18 sobre 8. M dá para simplificar, vai ficar 9 sobre 4. Então, aqui está o nosso m, usando a ideia de soma e produto. Aqui no caso era o produto, porque ele veio dizendo que o produto era 3 quartos, né? Beleza? Aqui. Também temos a ideia de soma e produto. Olha só, na equação, ele vem dando a equação. Com P diferente de zero. Por que P diferente de zero? Porque olha que o P, ele está aqui, ó, como se fosse o coeficiente A. E lembra qual é a lei de existência da equação de segundo grau? A diferente de zero
É por isso que ele restringiu aquilo ali, viu? Ó, ele já vem falando em soma, então você já tem que estar ligado que você vai usar o S, ou esse S vai ser igual a x1 mais x2, ou o seu S vai ser igual a quem? Menos B sobre A. Isso vai depender. Depender de quê? Se ele vier me dando as duas raízes, eu uso a primeira. E se ele não me der, eu uso a segunda. Vamos lá. Aí ele diz que a soma dessas duas raízes é... Então ele já me deu aqui, sabe quem? O S. Então eu já tenho o S. Então vamos lá. S é igual... Vamos ver. Ele não me deu as raízes. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou usar essa. Eu não vou usar essa primeira, ó. Eu vou usar a segunda. Porque o B e o A eu tenho ali, ó. Vamos lá. Quem é A? Aqui o A, 2P. Quem é B? Ó, B é menos 3, pois eu preciso apenas disso, ó. Eu vou usar essa forma. Quem é o S? 1/4. Menos. Quem é o B? Menos 3. Quem é o A? 2P. Pronto. Agora aqui nós vamos ter o quê? 2P vezes 1 é 2P. Aqui a gente sabe que vai ficar positivo. 3 vezes 4, 12. Logo, P é 12 dividido por 2. Então, P é igual a 6. Então, a gente descobriu o P usando a soma, né? Porque, de fato, ele vem dando a soma ali. O que eu tenho aqui? Ele quer descobrir o valor de x, os valores de x, né? Nos quais a expressão, olha, você observa que aqui a gente já tem uma equação biquadrada, aí a gente tem que lembrar qual era o artifício, né? Que ela é biquadrada, então aquele x à quarta, eu posso escrever ele de que maneira, que a gente aprendeu? Dessa maneira, né? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar onde tiver x ao quadrado, nós vamos substituir por uma variável, né? Então, vamos lá, o primeiro passo é esse. Ó, o que é x à quarta a gente escreve a partir de agora como x ao quadrado, menos 26, ó, quem é que tem aqui de novo? X ao quadrado, mais 25, igual a zero, aquele dizendo que é igual a zero. Então, quem é que a gente escolheu ali o artifício? Que onde tiver x ao quadrado, nós vamos botar y. Então, ó, você consegue ver que a nossa equação ela era quadrada, biquadrada em x. Quando eu substituir o x ao quadrado por y, ela virou quadrada em y. Então, o que nós vamos procurar aqui? O valor do y. Então, eu não tenho problema mais, ó, porque ela agora não é biquadrada, ela é quadrada. Só que a nossa incógnita não é mais x, é y. Então, é esses cuidados que a gente tem que ter. Vamos lá, a mesma coisa, ó. A é 1, que é o que acompanha y ao quadrado. B, menos 26. E C, 25. Vamos jogar no delta. B ao quadrado, menos 4AC, né? Então, aqui vai ficar como? Deixa eu ver aqui. 26 ao quadrado, para não perder tempo. Nós vamos ter 676 menos, ali nós temos o quê? 4 vezes 1, 4 vezes 25, 100. Então, o nosso delta é 576. Pronto. Aqui, se eu quiser, eu já discrimino, ó. Delta maior que zero. Não é x, viu? Agora é y. O y1 vai ser diferente do y2. Duas raízes diferentes, né? Agora, vamos calcular. Fórmula do y. Y é igual a menos... Quem é o b? Menos 26, mais ou menos raiz de quanto? 576 sobre 2, e o a ali é 1, né? Então, o y vai ficar 26 mais ou menos, vamos lá calcular a raiz de 576, vou subtrair logo aqui, ó. A raiz é 24, ó, sobre 2. Então, o y1, nós vamos somar 26 mais 24 e dividir por 2. Nós vamos ter o quê? 50 por 2, 25. O y2 vai ser 26, ó, como é mais ou menos, um já foi o mais, agora o outro é o menos. Vai dar 26 menos 24, 2, dividido por 2, 1, né? Então, observe que a gente não achou o x, a gente achou o y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na nossa substituição, x ao quadrado é, ó, quem é nosso primeiro y? 25. E a gente vai desenvolver aquilo ali, ó. Potência vem para cá mais ou menos, raiz de 25. Então, ó, quem é o x aqui? Mais ou menos 5.
satisfaz, né? Olha, a minha segunda raiz ali do y também era positivo. Então vai ficar x ao quadrado, nós vamos substituir agora o nosso y pelo nosso segundo y, né? Então vai ficar mais ou menos raiz de 1, logo y é mais ou menos 1. Senhores, como ela é biquadrada, e esse caso aqui específico, eu tenho 4 raízes, ó. Vamos botar em ordem crescente. Menos 5 daqui, ó, que é mais ou menos 5. Depois menos 1, aí 1 e 5, viu? Então, de fato, era uma equação biquadrada, né? Lembra que a gente estudou isso muito em sala de aula. Então, agora, senhores, nós vamos partir para o princípio de função, né? Que a gente entende que função é uma relação de um conjunto A com um conjunto B, né? Onde os elementos dos conjuntos eles se interligam, né? Então, vamos analisar o seguinte. Diz assim, a relação entre dois conjuntos A e B, então eu vou chamar isso aqui de conjunto A e esse de conjunto B, dado pela fórmula, não é simplesmente eu pegar os números e sair ligando, não. A gente precisa ter uma fórmula matemática, que isso aqui que é a chamada de lei da função, é isso que determina a ligação entre os elementos do conjunto, né? Que ele diz que x é os elementos que pertencem ao conjunto A e y é os elementos que pertencem ao conjunto B. Então, sendo A, então quem é A ali? 0, 4, 10. Olha quem é B, é tudo aquilo ali, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Eles representam a relação por meio de um diagrama, né? Que o diagrama é esses conjuntos aqui. Aí ele está mandando eu verificar se isso é ou não é uma função. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o conjunto A que representa x, jogar dentro da lei da função e ver se existe relação entre esses elementos. Vamos lá. Fazer assim para ficar mais fácil. Ó, eu vou jogar x, jogar onde? Dentro da sentença, que é x sobre 2 mais 3, que a gente vai encontrar quanto? Y. Tá bom? Então, o que acontece? Vamos lá. O que é nosso primeiro x? 0. Então, ó, 0 sobre 2 mais 3. Aqui dá 0, sobra 3. Então, se eu for analisar aqui é um par ordenado, ó, 0 e 3. Então, esse 0, ele está ligado com aquele 3. Tá bom? Ó, 0 e 3. Agora vamos lá, aqui é o próximo, x, 4. Então, 4. Quando o meu x for 4, vamos ver quem é nosso x. 4 dividido por 2 é 2, mais 3, 5. Então, eu tenho um par ordenado aqui, quem? 4 e 5. Então, ó, eu tenho outra ligação, um valor de x encontrando y, né? E por último, agora nós temos o x é 10. Joguei aqui, ó, eu estou jogando no lugar desse x. 10 sobre 2 mais 3. 10 dividido por 2 é 5, com 3, 8. Então, que par ordenado é esse? Quando o meu x é 10, o meu y é 8. Então, se a gente for analisar, aqui eu tenho uma ideia de função. Por quê? O que está dizendo aqui? Cada elemento x do conjunto A está ligado a um único elemento y no conjunto B. Só que a gente aprendeu que todo o conjunto A ele é chamado de domínio da função. E todo o conjunto B ele é chamado de contradomínio da função. Professor, e esses elementos que estão do conjunto B que estão ligados em A, eles são chamados de imagem da função. A imagem não é todo o B não, viu? Nesse caso aqui não. São apenas os elementos de B que estão ligados em A. Tem livro que diz que é apenas os elementos do contradomínio, né? Porque a gente sabe que esse aqui é o contradomínio, que estão associados ao domínio da função. Isso é um princípio de função, né? Através de diagramas. Muito bem. Agora aqui a gente vai ver uma relação de função em situação do dia a dia, né? Vamos lá. Uma indústria produz embalagens biodegradáveis. Sua produção é de 12.000 unidades por hora. Então, você analisa o seguinte, que essas 12.000, ela tem uma variação. Ela varia de acordo com quem? Com a hora. Vamos lá. Se trabalhar 1 hora, 12.000 vezes 1. 2 horas, 12.000 vezes 2. Então, se a gente for analisar, essa produção, ela varia de acordo com isso aí, ó. Essa produção, ela varia de quê?
de 12.000 multiplicado a cada hora. Vamos lá. Sabendo que o primeiro turno de trabalho tem uma carga horária de meio-dia, quantas embalagens biodegradáveis são produzidas nesse período? Então, aqui eu posso pensar em função. Quem é que depende de quem? É a produção, depende da hora. Então, Y depende de X. É por isso que o nosso Y, a gente aprendeu que ele é a mesma coisa de f de x. Por quê? Porque ele é em função de x. Bom, então, resumindo, ele quer a produção ali, né? Pode substituir por x e por y. A gente tem que ter esse conceito em mente, viu? Tá bom? Que quem depende de quem? O y é dependente do x, tá bom? Que a gente viu aqui no diagrama, ó. Que para mim encontrar o y, eu dependia do elemento x no conjunto A, tá bom? Então, continuando aqui, como ele disse que a carga horária era meio-dia, então como é que vai ser nossa produção? Vai ser 12.000, que multiplica, meio-dia é quantas horas? 12 horas. Então, ó, multiplica só aqui, ó, 12 vezes 12, 144. Eu tenho quanto zero? 3. Então, ó, essa empresa, essa indústria, ela produz 144.000 embalagens nesse período, né? Então, resumindo, é a mesma coisa de eu estar substituindo aqui, ó. É como se ele estivesse me dando um X, né? Que é o tempo de serviço, que é 12. Que, no final das contas, Y é igual a 144.000 embalagens. Pronto, senhores. Princípio inicial de função, né? Então, aqui o que ele quer? Ele dá os pontos, né? Que aqui é a ideia de coordenada que nós estudamos junto. E dá o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, né? Eles são vértices de um polígono no plano cartesiano. Use uma figura milimetrada, né? No caso, aquele papel milimetrado, mas se você não tem, ó, você faz apenas isso. Ó. É só você fazer. Aqui é o eixo X, né? Eixo das abscissas. E o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Não esqueçam que aqui nós temos a origem do sistema, é 0, 0, né? Aqui é a nossa reta numérica que a gente aprendeu a vida toda, ó. 1, 2, né? Para cá, menos 1, menos 2. No Y, para cima, 1, 2. Na reta Y para baixo, menos 1, menos 2. Então, continuando aqui o conceito, agora nós só vamos localizar esses pontos. Vamos lá, quem é o ponto A? 2 no X, lembra que isso aqui é um par ordenado, e 2 no Y. Então, ó, 2 no X, 2 no Y. Já achei o primeiro vértice, o vértice A. Segundo vértice, menos 2 no X e 2 no Y. Então, ó, menos 2 no X é aqui para a esquerda, o X, e 2 no Y. Então, ali eu tenho o ponto B. O C, menos 2 no X com menos 2 no Y. Então, ali eu tenho um ponto C. E, por último, agora nós temos o ponto D, que o X é positivo, então é para a direita, e o Y é negativo, é na esquerda. Então, ele pergunta que polígono é esse. Senhores, se a gente for analisar... Eita, professor, mas eu não sei porque eu não tenho os lados. Olha, eu expliquei uma questão parecida com essa. Vamos lá. Presta atenção. Aqui é o 0. Daqui para cá eu tenho 1, 2. Então aqui eu tenho 2. Daqui para cá eu tenho também 1, porque aqui é ó, 1, 2. Quem é o lado dessa figura? 2 mais 2, 4. Né? Então eu já sei que aqui é 4. Então lá em cima também vale 4, porque é a mesma distância. Agora vamos analisar esse lado aqui. Ó. Daqui para cá, 1, 2. Daqui para cá, 1, 2. Então aqui também vale 4. Resumindo, que figura é essa? Que todos os lados são iguais. É um quadrado, né? Tá bom? Vamos lá. O que acontece aqui? Nessa última questão,
nós temos o seguinte. Uma escola de reforço paga um valor fixo. Olha aquela ideia de função. Pagar. Ela paga um valor fixo. Quanto é que ela paga? 600. Valor fixo. Não altera. Né? Mais, aqui ó, 600 fixo, mais R$ 30 por aula extra. Então, ó, esse 30 ele altera de acordo com o número de aula extra, né? Então, ó, esse aqui varia de acordo com o A, né? Com um salário mensal de um professor de matemática. Qual é a lei de formação da função que representa essa a quantia Y? Ó, o que é quantia? O que a empresa paga lá, a escola, que o professor recebe de salário mensal. Então, aqui é o Y, que ele é dado em função de quem? Do número de aulas, que é quem? X. Então, se a gente for escrever na sua fórmula geral, como é a fórmula geral da nossa função do primeiro grau, y é igual a x mais b. É só organizar aqui, ó. Se você quiser organizar, né? Então, ficaria como 30x mais 600. Você poderia deixar assim, como assim, tanto faz. Só que essa aqui é a forma geral, é a forma que ela está organizada, onde eu consigo ver o coeficiente angular e o coeficiente linear, né? Então, qual é a lei de formação que representa o que o professor recebe? Aí vamos lá, supondo que esse professor desse 20 aula extra. Esse 20 eu ia botar no lugar do X ou do Y? É claro que é no lugar do X, porque o número de aula aqui ó, é X. Né? Então, ficaria como se ele trabalhasse... desse 20 aulas extras. No lugar do X, eu ia botar 20 e a gente ia representar, porque isso aqui é fixo. Lembra que ele disse que é fixo? Não muda. Então, Y é igual 3 vezes 2, 6, 4 0, 2. Então, se ele desse 20 aulas extras nesse mês, ele ia ter um salário de R$ 1.200, né? Tá bom? Então, senhores, essa é a nossa revisão. Eu espero que vocês estudem, dê valor por tudo que eu faço por vocês aí, não tinha motivo nenhum, porque eu expliquei em sala de aula. Aí eu sei que muitos vão reclamar, 1 hora de aula, vai ali pro Parque da Cidade assistir show a madrugada todinha, vão fazer qualquer outra coisa, só não tem tempo para assistir 1 hora de aula, né? Então, meus amigos, estudem e boa prova.